Imagine-se sentado numa praia, lendo um livro, não é um feriado prolongado, não é fim de semana, é apenas uma terça-feira normal. Sua única preocupação é brincar com seus filhos, planejar a próxima viagem, você já está ali aposentado com menos de 40 anos de idade, bem antes da velhice, como acontece com a maioria das pessoas. Parece um sonho distante, mas é isso que promete o movimento FIRE, sobre o qual falaremos hoje. No inglês, dentro de uma tradução livre aqui, seria independência financeira e aposentadoria antecipada. Olá, meu nome é Pedro Jobim, sou sócio planejador financeiro aqui na Rio Claro Investimentos e hoje nós vamos falar sobre um movimento de pessoas que vem crescendo muito ao redor do mundo, especialmente entre os millennials, depois da flexibilização das formas de trabalho que a gente teve depois da pandemia, que é esse movimento FIRE, a ideia de que você pode trabalhar com muita intensidade ao longo do início da sua vida, poupar de uma forma muito agressiva para conseguir atingir bem cedo a sua independência financeira e a liberdade para fazer o que quiser numa idade em que você ainda tem energia, ainda tem saúde para aproveitar a vida ao máximo sem a necessidade de estar ali enclausurado num escritório trabalhando com algo que você não gosta. Embora muito se fale sobre os benefícios de você ter um trabalho que faz sentido, que te motiva, essa ainda parece ser a exceção, a regra para a maioria das pessoas, que acaba passando boa parte da vida fazendo trabalhos burocráticos, chatos, que não são tão interessantes, trancado ali num escritório, pensando como vai poder aproveitar a vida ali a partir dos 65, dos 70 anos de idade, quando muitas vezes já é tarde demais, você não tem mais energia, saúde para fazer tudo aquilo que você sempre sonhou. O movimento FIRE, infelizmente, não é um milagre. Ele é um mapa para pessoas que querem realmente dar prioridade a esse atingimento da independência financeira. É uma comunidade em que as pessoas trocam estratégias para conseguir viver de uma forma muito frugal, como eles mencionam, traduzindo do inglês, né? Uma forma muito simples e minimalista no início da sua vida profissional, para conseguir poupar o máximo possível e atingir essa tranquilidade. Afinal, quando a gente pensa em construir um patrimônio para atingir a independência financeira, você tem apenas dois fatores que você controla. Um que é o quanto você ganha, quanto maior a renda, claro, muito mais fácil de você poupar dinheiro, mas também é muito mais difícil se aumentar exponencialmente a sua renda, embora todo mundo queira ganhar muito dinheiro, não é tão fácil assim. E o outro, que é muito mais fácil de ser controlado, que é o quanto você gasta. Quase todo mundo que tem algum crescimento profissional, em algum momento viveu gastando muito menos do que ganha hoje. Então, a ideia principal do movimento FIRE é, a partir do momento que você tem um sucesso financeiro e consegue cobrir os gastos básicos da sua vida, é tentar manter ao máximo esses gastos básicos. Gastar muito pouco, ter uma vida simples, morar num imóvel pequeno, não comprar uma casa, não comprar um carro luxuoso, às vezes não comprar carro nenhum e tentar guardar muito nesses primeiros anos de vida profissional, quando você tem muita energia ainda para fazer o trabalho duro e depois aproveitar enquanto ainda está jovem. Muitos, inclusive, defendem a ideia de ter 1, 2, 3, 4 empregos, fazer bicos, ter foco 100% em gerar renda e gastar pouco ao longo dos 20, dos 30 anos, e aí, ali no final dos 30, nos 40 anos, já ter a tranquilidade para olhar para fora e saber que, querendo, basta parar de trabalhar, que o seu patrimônio já é suficiente para você fazer isso. Vamos então à matemática para entender de fato quanto que eu preciso guardar, qual é essa meta, como que eu consigo chegar nessa independência financeira. Primeiro ponto é entender que uma pessoa que se aposenta com 40 anos de idade, ela está correndo um risco maior do que uma pessoa que se aposenta aos 70. Você vai ter ali 40, 50, às vezes 60 anos pela frente em que você vai ter que garantir que aquele patrimônio vai te sustentar. Então, o patrimônio que você junta tem que ser bem maior e as premissas que você usa para calcular tem que ser mais conservadoras.
Em geral, no movimento FIRE existe um consenso que você deve utilizar uma taxa tanto de crescimento quanto de utilização desse patrimônio, de usufruto dessa renda, de 4% ao ano. Ou seja, acima da inflação, um rendimento de 4% ao ano, que é relativamente simples de ser atingido com diversas estratégias de investimento. Provavelmente você vai acabar superando essa taxa, mas na hora de construir a meta é importante ser bastante conservador. Sendo assim, se você utilizar uma taxa de 4% ao ano, você vai precisar juntar 25 vezes o seu gasto anual ou 300 vezes o seu gasto mensal. Então, se você gasta, por exemplo, R$5.000 por mês, você vai ter que juntar R$1,5 milhão. Se você gasta R$10.000 por mês, você vai ter que juntar 3 milhões. E aqui volta aquela questão, né? Quanto menos você gasta para viver, mais fácil é você atingir a sua independência financeira. De forma prática, você vai estar se perguntando, então, qual é o esforço que eu preciso fazer para conseguir chegar nessa meta tão ousada? Obviamente, quanto mais cedo você conseguir começar a fazer essa poupança, mais rápido você chega lá. Se você começar, por exemplo, aos 20 anos de idade, você vai precisar guardar em torno de 56% da sua renda para se aposentar aos 35 ou 46%, mais ou menos metade da sua renda, para poder se aposentar aos 40. Ou seja, se você ganha R$5.000, vai precisar viver com 2.500 e guardar ali 2.500 também. Isso para quem já consegue aos 20 anos ter uma boa renda e ter uma capacidade de poupança, que infelizmente não é a regra para a maioria das pessoas. Se você começa aos 30 anos, que aí já está bem mais dentro da realidade da maioria dos brasileiros, que é o momento que você começa a ter uma progressão na sua carreira, uma renda um pouco maior e consegue poupar de uma forma agressiva, aí já fica bem mais difícil. Você vai ter que guardar, para conseguir se aposentar aos 40, 68% da sua renda mensal. Se quiser se aposentar aos 50, aí 46% da sua renda mensal. Vamos entender bem na prática como que isso funciona. Se você escolheu essa missão de conseguir se aposentar aos 40 anos, começando aos 30, você vai ter que guardar ali mais ou menos quase 70% da sua renda para conseguir se aposentar com um valor que te garanta aquele gasto mensal que você tem. Então, com R$10.000, por exemplo, de salário, você vai ter que guardar 7 para em 10 anos juntar um patrimônio suficiente que cubra o seu custo de vida, que hoje é R$3.000 por mês. Parece algo extremamente difícil, né, para a maioria das pessoas que tem uma renda alta, né? Se você ganha 10 mil, provavelmente você já comprou um carro, está ali comprando um apartamento, seus filhos estão numa boa escola, você come uma comida, você sai para jantar, mas provavelmente você já viveu em algum momento com 3 mil ou menos ao longo da sua vida. A ideia do movimento FIRE é entender se realmente essa é a sua missão, chegar nessa independência financeira tão cedo, você está disposto a manter uma vida sem aumentar de qualidade, sem aumentar de gastos, mesmo com o seu salário aumentando, para poder atingir essa independência com tranquilidade, abrindo mão de outros objetivos, então você está no movimento certo, na comunidade certa. O importante, a lição do movimento, não é obrigar todos a se aposentarem muito cedo ou viverem de uma forma muito simples, aquém do que poderiam. É entender de fato se isso é ou não uma prioridade e criar o movimento FIRE para você. Uma vez que não necessariamente você, aos 40 anos de idade, vai parar de trabalhar também. Às vezes você só quer ter a liberdade para largar aquele trabalho chato, quer ter uma possibilidade de tirar alguns anos sabáticos para trabalhar menos, para focar no que realmente importa. Assim como qualquer planejamento financeiro que a gente faz aqui na Rio Claro, com muito carinho sempre, o importante aqui é definir prioridades. Se de fato a sua grande prioridade é se aposentar logo, é sair do seu trabalho, ótimo, o FIRE é para você e faz sentido fazer esse esforço. Se não, se você gosta do seu trabalho, se você não quer parar tão cedo, é interessante, óbvio, você sempre focar na independência financeira, mas pode colocar outros objetivos à frente deles, se fizer sentido. O mais importante sempre é entender o que realmente traz qualidade de vida para você e colocar isso no papel.
porque a maioria das pessoas não tem noção do quanto elas precisam guardar para nada, nem para se aposentar cedo, nem para se aposentar tarde, nem para comprar um apartamento, nem para trocar de carro, e aí acabam que olhando o dinheiro ali, jogam ele fora com coisas que não trazem qualidade de vida. Afinal, o que vai trazer mais qualidade de vida para você? Será que é ter um carro importado na garagem, que muitas vezes só importa para mostrar status para outras pessoas? Ou é se aposentar cedo e ter liberdade de dar um pé na bunda do seu chefe e ir fazer o que realmente faz sentido para você? A única forma de você fazer uma escolha consciente entre essas e outras coisas é ter no papel as suas metas e saber de fato quanto que você precisa poupar, quanto do seu dinheiro está indo para cada um desses objetivos. E como eu falei, inclusive a gente tem bastante experiência com cases e pessoas que passaram por isso. É importante entender que dificilmente você vai parar de gerar renda aos 40 anos de idade. O que acontece com as pessoas que passam por esse processo, seja muitas vezes porque tem um evento de liquidez, vendem a empresa, recebem uma herança e aí saem daquele trabalho chato, vão mudar de projeto de vida, é que depois de um tempo sem fazer nada, curtindo a vida, viajando, acaba que chega o tédio e aquela pessoa que conseguiu fazer tudo isso, provavelmente ela é bem capacitada e vai acabar voltando a criar algum outro projeto. Muitas vezes, inclusive, com esse tempo, com essa liberdade, sem a pressão de ter que pagar boletos, sem a pressão de ter que sustentar a família no dia a dia, naquele salário apertado, a gente vê que as pessoas prosperam muito mais. As oportunidades ficam mais claras, passam a ser analisadas com calma, sem pressa, e um trabalho que faz sentido começa muitas vezes a lucrar muito mais do que aquele trabalho que ela não gostava antes. Então, se você está pronto para sua independência financeira precoce ou não, se você quer criar um plano para poder mudar de vida, seja de uma vez, criando um grande patrimônio que você não vai precisar nunca mais depender do trabalho para viver, ou juntar um patrimônio para que você possa tirar um tempo, respirar, olhar para outras oportunidades, sem nunca mais se preocupar com boleto atrasado, com uma vida de correria ali dentro do trabalho. O importante é encontrar o seu movimento FIRE, ou seu planejamento financeiro ideal. E a Rio Claro está aqui para te ajudar com isso. A gente tem uma experiência gigantesca nesse processo, com centenas, milhares de clientes que já passaram por aqui, que fizeram o seu planejamento financeiro e tem um sentido muito mais claro de quais os passos elas precisam dar para realmente priorizar aquilo que é prioridade. E isso é um passo essencial também para você poder investir da forma correta o seu dinheiro. Não adianta você investir no mercado financeiro se você não sabe para que você está investindo, não sabe a liquidez que você precisa, quanto daquele dinheiro serve para qual objetivo, você vai acabar alguma coisa errada na sua carteira de investimentos também. Então as duas coisas têm que estar sempre conectadas. Se você quer ter uma experiência para entender muito bem como fazer tudo isso da forma correta, converse com um dos nossos planejadores financeiros e entenda como você pode ter um planejamento financeiro para você, seja qual for a sua prioridade dentro da vida financeira. A gente vai deixar aqui embaixo tudo que você precisa para poder tanto conhecer o trabalho da Rio Claro, quanto também, se quiser, comentar, se inscrever no canal, ver vários outros vídeos que a gente tem sobre esse assunto aqui também.